Oiê, tudo bem? No fim de maio eu fiz um vídeo aqui sobre desfraude noturno e eu fiz um desabafo mesmo, contando como eu achava que seria o desfraude e como de fato estava sendo com a Lelê. Enfim, como já faz algum tempinho, eu vou retomar algumas coisas, vou dar uma resumidinha, mas eu vim contar o que eu acho que é o desfecho da nossa história do desfraude noturno dela. A primeira coisa que eu acho que é uma consideração muito forte a fazer é que os pais não fazem o desfraude da criança. A gente tem o papel de mero facilitador, né? Quem tá pronto, quem demonstra, quem dá os sinais é a criança. Então é o tempo dela e a gente tem que saber perceber isso, tem que ter sensibilidade com relação a isso. Eu sempre pensei em esperar a fralda acordar seca. Mas, por uma ironia do destino, ela começou a se incomodar muito e ela começou muito a querer tirar a fralda sem que o seco estivesse vindo primeiro. E aí a gente começou em janeiro esse desfraude. Mas eu acho que é sempre muito importante frisar nesse tema desfraude que o tempo é da criança. Não tem idade, não tem... como se fala, clima, sabe? Eu ouço muito assim, eu vou deixar pra tirar no verão. Não, quem vai dizer quando vai tirar é seu filho. No verão é mais fácil? É mais fácil, mas você não vai, se de repente em julho ele demonstra habilidade, você não vai segurar até dezembro até o fim do ano pra fazer o desfraude. Então eu acho que a gente tem que ter muito jogo de cintura e muita sensibilidade de perceber esses sinais da criança. E eu tive que ter essa sensibilidade e mudar os meus planos em relação ao que eu pensava que seria o desfraude da Lelê. Porque ela não acordava seca, mas ela já começou a odiar a fralda, se incomodar. A gente conseguiu segurar por meses, mas chegou uma hora que isso ficou insustentável. Uma outra coisa que eu percebi ao longo desse processo, na verdade eu já tinha percebido na retirada da chupeta, e eu acho que no desfraude ainda mais, é de levar com naturalidade. Não ficar fazendo tipo um big deal, nem se fez xixi na cama, nem se não fez, sabe? Não colocar tanta expectativa. Eu sinto que quando a gente coloca muita expectativa, a gente acaba deixando aquilo pesado e acaba dando muita ênfase àquilo que não deveria, assim. É um processo natural, é natural a criança crescer, se desenvolver e deixar a fralda, assim como ela deixa a chupeta. Então eu acho que a gente encarar com essa leveza e com essa naturalidade traz muito essa tranquilidade para a criança também, transpassa para ela. Eu vejo até muita criança que retrocede assim e às vezes eu acho que é até num caráter meio psicológico, de justamente entender o peso da situação. Então não dê peso, eu acho que isso facilita muito pro desfraude. Em relação ao clima, eu sempre achei uma besteira isso de no verão é muito mais fácil, eu vou esperar o verão. Eu nunca tive, assim, eu não entendia muito isso das pessoas, sabe? Eu falava, gente, tudo bem, é mais simples, tá calor, se fica molhado não incomoda tanto, mas eu vou fazer quando minha filha estiver pronta. O que eu percebi do desfraude noturno, principalmente, eu acho que o diurno nem tanto, porque o diurno, né, tá todo mundo acordado, você leva várias vezes no banheiro e tal. Eu senti a dificuldade de fazer o desfraude noturno no inverno, porque a gente transpira menos, né, então o corpo elimina menos e acaba tendo uma maior quantidade de urina. Então eu achei que deu uma atrapalhada na gente. Se for possível evitar esse período, é melhor. Eu senti que a gente deu uma retrocedida um pouquinho e depois conseguiu avançar, justamente por conta do clima. Quando o clima esfriou bem, assim, quando esfriou pra valer, eu percebi essa mudança na fisiologia da Lelê mesmo. Ela passou a não fazer tanto de dia e aí a ter muita urina, muito mais urina do que o habitual dela no período da madrugada. Então isso deu uma mexidinha com a gente. Nada que não seja possível contornar, né? A gente contornou, mas a gente teve que mudar um pouquinho os planos e as estratégias por conta do tempo mais frio. E uma outra dica que eu acho que toda pessoa, toda mãe que vai fazer desfraude precisa saber é: compre um ótimo protetor de colchão. Quando eu digo ótimo, é porque eu já tive um antes,
um anterior, e ele era assim, normal, meio fino. E conforme os xixis foram escapando e eu fui botando muito na máquina, lavando demais, começou a não segurar nada. Era como se fossem 2 lençóis, e aí passou muito pro colchão. Até que eu tomasse uma providência e falasse não dá mais esse protetor e comprasse outro, eu notei a diferença, eu percebi assim que mudou meu mundo. Eu comprei um bem grosso mesmo, eu deixei até no outro vídeo, eu deixei o link, vou ver se eu deixo, vou deixar no box aqui de descrição esse também. Eu comprei um bem grosso, ele parece meio hospitalar assim, ele é um PVC, alguma coisa assim. E não tem xixi que passe, então é lençol e barra ali, e aí é muito mais fácil de limpar, é muito mais fácil de lidar com ele. Então investir num bom protetor eu acho que faz toda a diferença para esse período que vai acontecer um pouquinho de escape, que vai ter uma coisinha aqui ou ali, esse protetor vai valer o investimento, sabe? Não é gasto, é investimento, encare dessa forma. Bom, agora que eu fiz essas considerações, eu queria contar um pouquinho do nosso resumo do que aconteceu aqui em casa. Então no fim de janeiro a gente começou o desfraude com a Helena. Pra quem quiser ver em mega detalhes, eu gravei um outro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards. Mas ela não aturava mais fralda, ela não queria mais, chegou uma hora que estava insustentável e a gente embarcou com ela, mesmo sem a fralda estar seca. E aí, de janeiro até fim de maio, que foi quando eu gravei esse vídeo, a gente não teve muito avanço. Aconteciam muitos escapes, tinha uma noite ou outra que ela acordava seca, assim, bem pontual, bem contada na palma da mão, sabe? Ela não tinha muito iniciativa de levantar para ir no banheiro. Então a gente precisava levantar e levá-la no banheiro. E isso pra mim não é desfraude, isso é um treinamento que você faz com um cachorrinho, sabe? Então pra mim de janeiro até maio não foi propriamente um desfraude. A gente estava fazendo da forma que dava, tentando se adaptar à situação. Eu gravei um vídeo aqui extremamente frustrada, vamos dizer, desabafando mesmo dos nossos desafios, mas eu também não consegui meios de retornar pra fralda. Eu teria retornado tranquilamente, mas ela não estava aceitando isso. Ela estava encarando como uma humilhação, como uma coisa tipo, eu não preciso de fralda, eu sou grande, sabe? E ela não se incomodava quando ela fazia xixi, muitas vezes ela seguia dormindo. O que levantou pra gente a suspeita de uma possível enurese noturna, que eu detalhei no outro vídeo o que é. E a gente estava levando e vendo os sinais dela. E aí, no fim do vídeo, né, lá no fim de maio, eu compartilhei que eu estava começando a usar com ela uma tabelinha de recompensa. Que nada mais é uma tabelinha que eu peguei no Google mesmo, e aí a gente pontuou de 2 formas. Se ela levantasse para fazer xixi, então se ela tivesse a iniciativa de opa, tô com vontade de fazer xixi, ela ganhava uma estrelinha. E se ela acordasse seca, 2 estrelinhas. Então mesmo que escapasse xixi, mas ela tivesse tido uma iniciativa de eu quero ir no banheiro, eu vou levantar pra ir no banheiro, ela ganhava uma estrelinha. E se ela escapasse, se ela não levantasse nenhuma vez à noite, ela não perdia nada. Não tinha nenhum tipo de punição, era só uma tabela de recompensa, de premiação, de tipo, uhul, estamos avançando. Porque a gente já notou que isso faz muita diferença com a Helena. Ela gosta desse reconhecimento, ela gosta do presentinho. E aí a gente combinou com ela que a cada 10 estrelinhas ela poderia escolher um pirulito, uma bala, uma coisinha especial num âmbito bem pequeno. E ela estava feliz da vida com isso. E aí, isso deu muito resultado, muito, muito, muito. A gente comemorava cada uma das estrelinhas, quando escapava a gente não falava nada, mas em coisa assim de 10 dias, 12 dias, começou a que não tinha escape nenhum, nada, nada, nada. Ela levantava sozinha, ela fazia o xixi, ela voltava pra dormir, assim, virou outra criança. Foi até engraçado, parece que foi eu me abrir pra fazer o desabafo, pra contar como tava a nossa situação, que a situação mudou completamente. Se eu tivesse esperado, sei lá, uma semana, a minha fala já teria sido muito diferente. E aí a gente passou o mês de junho inteiro assim, maravilhoso, super bem, totalmente com autonomia, já tava assim, desfraudou, né? Agora foi. E eu já falei num outro vídeo também que o desfraude é uma aquisição neurológica da criança, né? É uma capacidade de controlar o esfíncter.
Então, eu pensava, gente, ela teve um clique, assim, de repente o desenvolvimento aconteceu, junto com a tabelinha que ela gosta. Foi um reforço que a gente usou para tirar a chupeta, foi um reforço que a gente usou no desfraude diurno, é uma coisa que funciona com a Lelê. Então, inclusive essa é uma outra consideração, né, pensando lá no meu começo do vídeo, que é, entenda a personalidade do seu filho, veja o que ele valoriza, se adapte a isso, né? Tem uma criança que vai sentir menos esse reforço do reconhecimento, tem criança que vai sentir mais, então acho que é legal a gente entender o que alegra, o que motiva os nossos filhos para nesses momentos de desenvolvimento, de ganho de habilidades, a gente possa estimular da melhor forma. Com a Lelê a tabelinha funciona muito bem. Tanto que a gente usou essa tabelinha por umas 3 semanas e depois a gente nem viu mais propósito, parou, já perdi essa tabelinha aqui em casa, tá aqui em casa, mas eu nem achei pra mostrar aqui no vídeo, eu mostrei no outro. Aí chegou julho e esfriou muito. E quando esfriou muito, ela começou a ter um pouquinho mais de escape, que foi o que eu falei agora há pouco, né? A produção, o corpo muda um pouquinho, então a gente passa a não transpirar, a gente não elimina o líquido e acaba tendo mais urina, maior quantidade de urina. E aí a gente precisou se adaptar um pouquinho, porque para prevenir os escapes, como eu tô levantando muito para fazer xixi, por conta da gravidez, e o Diogo tem a tendência de levantar também, ele levanta muito, ele fala, eu pareço um velho. A gente aproveitou algumas vezes que nós acordamos para perguntar para ela, Lelê, você quer ir no banheiro? E aí ela falava, quero. E a gente ia no banheiro com ela. Então algumas noites, nas mais frias principalmente, a gente tem proposto pra ela, ou vamos no banheiro, né? Você tá com vontade? E tem dia que tá mais tranquilo, que a gente dorme também, acaba esquecendo, e ela mesma acorda, então a gente tá oscilando um pouquinho nesse tempo frio entre a nossa iniciativa de levar ou esperar a dela. Alguns escapes aconteceram agora em julho, mas eu achei super normal, achei que a gente ainda tá no processo. E agora já tá também diminuindo. A gente não tá levando ela e ela tá levantando pra ir no banheiro. A gente tirou a mamadeira da noite, nesse processo, né, entre janeiro e maio e tudo mais, a gente tirou essa mamadeira. E sempre antes de dormir tem uma paradinha no banheiro pra esvaziar a bexiga, que isso faz toda a diferença também. Em dias que, por exemplo, ela acaba dormindo e a gente não levou, não lembrou e ela também não, a gente leva ela antes da gente dormir, então umas 11 da noite, 11h30, a gente já coloca ela pra fazer xixi, esvaziar, e aí ela vai a noite toda. Então eu queria contar, assim, que eu acho legal, na verdade, achei muito legal compartilhar minha história, porque é fácil quando a gente vê uma história mega sucesso, né, assim, em uma semana meu filho tava desfraldado. É muito legal, e a gente adoraria ser protagonista dessa história com os nossos filhos, né, ou que os nossos filhos fossem protagonistas. Mas nem sempre é assim que acontece. Às vezes o processo é longo, às vezes o processo são 1 passo pra frente, 2 pra trás, mais 3 pra frente, mais 4 pra trás, e tudo bem, né? De pouquinho em pouquinho, de degrauzinho em degrauzinho, a criança vai conseguindo, ela vai adquirindo, e demore pouco, demore muito, nenhum adulto usa fralda, nenhum adolescente usa fralda. Então a gente também tem que colocar essa conquista como é algo certo, vai acontecer. Demore mais ou demore menos, nossos filhos vão ser capazes de segurar o xixi, de passar por isso. E eu achei legal compartilhar essa minha história, porque ela não foi um conto de fadas, ela não foi perfeita. Eu tive frustrações, eu tive dúvidas no meio do caminho de, putz, o que eu fiz? Será que eu fiz a coisa certa? Me arrependi de ter cedido à vontade dela de tirar a fralda. Sabe, assim, essa coisa toda, essa bagunça toda que é a maternidade, eu acho que eu vivi isso muito claro nesse desfraude noturno e relatei aqui pra vocês pra compartilhar, que mesmo uma história demorada acaba sendo de sucesso. Então eu vim contar o desfecho, pra mim a Lelê tá não 100% desfraudada, mas assim, praticamente. Eu acho que não tem muito mais a abordar nesse tema com ela, né, na nossa vivência com ela. A gente já passou aí por muitas coisas. E, enfim, meu desejo hoje era compartilhar, fazer essas considerações, dar essas dicas e dar força, dar estímulo,
justamente pro pai que também tá passando por desafio, ou pro pai que ainda nem começou o desfraude, e aí tem uma história real não tão maravilhosa, mas de sucesso também, pra ter na cabeça e levar como bagagem. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau!